Bom, pessoal, vamos resolver aqui o último exercício, o exercício 4 da nossa atividade prática, tá? Então eu vou encontrar aqui uma solução que eu achei interessante, uma solução até um pouco mais bruta do que a solução... Existem soluções mais arrojadas, tá? Mais simplificadas, até com algumas funções prontas da linguagem C, mas a que eu vou fazer aqui é um pouco mais bruta no sentido de ser mais braçal, tá? Mais manual. Então o exercício 4 é dessa maneira. Escrever uma função que recebe como parâmetro duas strings. Então, ó, tem que ter função nesse aí. Duas strings, bem como um valor inteiro que representa uma posição. A função deve, portanto, inserir a segunda string na posição indicada da primeira. Escreva um programa que receba estas duas strings do usuário e o valor da posição. E chame a função anteriormente implementada e exiba o resultado na tela. Tá? Então eu vou ter que ter uma função que resolve pra gente o seguinte. Eu vou ter que ter duas strings, né? Então, por exemplo, o meu nome aqui, ó, Vinícius, seria a minha string 1, tá? Então, vou ter aqui a minha string 1. E aí eu vou ter uma string 2, que seria meu sobrenome, Borim. E aí o resultado final tem que ser o quê? Ah, tá, não. Daí eu tenho que ter uma posição, né? Posição 2, por exemplo. O resultado final vai ser o quê? Vai ser eu pegar a string 1, na posição 2, ó, deixa eu dar um zoom aqui. Então a posição 2 poderia ser, bom, você pode começar contando no 0 ou começar contando no 1. Tá? Tanto faz, depende da sua lógica, não tem um certo ou errado aqui. Se eu começar contando na posição do 0, então aqui é o 0, aqui é o 1, e no lugar do n seria o 2. Então no lugar do n eu vou colocar a outra string, que é Borim, e o resto, ó, do n em diante, eu vou colocar depois. Então eu não vou apagar, não vou perder o resto da string, eu só vou colocar uma dentro da outra. Coloquei espaços aqui pra gente entender, ó. Então, posição 0, posição 1. Na posição 2, eu coloco a string 2, coloco ela até o final, terminei ela, continuo colocando o resto do sobrenome que eu tinha da string 2, tá? Só que no fim das contas não vai ficar com esse espaço aqui, vai ficar tudo junto mesmo, tá? Esse daqui seria o resultado final. Dito isso, explicado como funciona o exercício, vamos criar ele sem funções. Depois a gente cria a função que o exercício pede, tá? Vamos resolver o problema tudo aqui na main, depois a gente tenta criar uma funçãozinha. Então o que eu vou precisar? Eu vou precisar criar as variáveis. Então eu vou ter uma variável do tipo string, né, um char string 1, dimensão 20, por exemplo. Aí eu vou ter uma string 2 de dimensão 20 também, por exemplo, tá? A dimensão aqui fica a critério de vocês. Na verdade, vamos fazer até diferente. Ó, vamos fazer o seguinte. Fazer um define lá em cima. Um define para o tamanho, tá? Então aqui eu tenho o tamanho das minhas strings. Então aqui vai ser tan e aqui vai ser tan. E aí eu tô criando uma string aqui para receber o resultado final, tá? Poderia ter utilizado uma das duas para receber o resultado final, mas eu vou utilizar a mesma, tá? Aí o que eu vou fazer? Essa string final tem que conter o resultado das duas anteriores. Então ela tem que ter um tamanho equivalente a 2 vezes o tamanho das anteriores. Então aqui o tamanho que eu vou alocar disso vai ser tamanho vezes 2. Tá? Então se essa... Faltou o tamanho lá em cima, né? Se essa daqui tiver tamanho 20, essa daqui vai ter o tamanho 20 e essa daqui vai ter o dobro, 40. Tá? A gente está assumindo que as duas strings têm o mesmo tamanho aqui, portanto. Senão eu teria que somar o tamanho de uma string com o tamanho da outra aqui. Certo. Aí eu vou ter que ter uma variável do tipo inteira para receber a minha posiçãozinha lá, né? Ok. Agora eu vou pedir para o usuário digitar. Digite uma palavra. 2 pontos. E aí eu vou fazer um get s, underline s. Então eu gosto de ler strings com get s, tá? Se vocês querem utilizar o scanf, dá para utilizar também. Só que strings é mais fácil de fazer com o get s. Tá? O get s só funciona para strings. É get de pegar, s de string. Tá? Digite outra palavra. Ok. E agora eu vou colocar mais um print para a posição. Digite, né? Digite não. Digite uma
posição. E aí eu faço um scanf agora, né, porque é um valor inteiro, então eu não vou utilizar o getS. Valor inteiro, percentual i, vírgula e comercial, nunca esqueçam dele, posição. Li todas as informações que eu precisava. Agora eu tenho que gerar o meu código, onde eu começo a string 1, coloco a 2 no meio da string 1, baseado nessa posição que eu digitei aqui, e depois termino de colocar a string 1, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou começar o meu laço de repetição da seguinte maneira. Vou começar bem simples aqui. Então, eu vou fazer um laço, onde eu vou começar na posição 0 dessa string 1 aqui, que seria lá o meu nome, e vou parar ela na posição desejada. Tá? Então, eu vou começar int i, começar na 0, e vou ir até a posição que eu escolhi ali. E mais. Então, eu vou colocar aqui, ó. Coloca o começo da string 1. Tá? Começo colocando o começo da string 1. Onde? Na variável final. A variável final, no índice i, vai receber a string 1 no índice i. Simples assim. String 1. Então agora a variável final, após executar esse laço, vai ter, por exemplo, né, assumindo que a posição é 2, vai ter o índice 0 e 1. Vai ter vi. Né? Esse vi aqui vai estar salvo já aqui dentro. Quer ver? Ó? Vamos rodar o código. Vou colocar um breakpoint aqui embaixo. Até aqui a gente vai ter que ter vi escrito ali dentro. Então eu vou escrever ali, ó, Vinícius, Borim, posição 2. Ó, o que eu tenho na minha variável nesse momento? Ó? Vejam aqui embaixo, minha variável final. Ó, minha variável da string 1 tem Vinícius, variável da string 2 tem Borim, posição tem o número 2. Minha variável final tem o que? Ó, v, i, e o resto é lixo, tá? O resto não é nada. Então, daqui em diante não tem nada. Então eu tenho o v e o i. Fechou. Tá? Até aí tá certo. Agora eu vou ter que começar na posição que eu parei, que é a posição 2, e colocar a string 2 no meio. Para isso eu vou criar outro laço de repetição aqui, onde eu começo na posição que eu parei, que era a posição 2, né? Veja, o laço anterior eu fui até essa posição, só que eu não tratei ela. Agora eu vou começar nela. Posição 2, e vou ir até o quê? O tamanho da minha string 2 mais a posição que eu parei. Então, por exemplo, né? Cadê o exemplo aqui? Ó? Qual que é o tamanho da string 2? 1, 2, 3, 4, 5 caracteres. Então eu vou começar na posição 2, inserindo, e eu tenho que terminar em qual? Aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4, aqui é 5 e aqui é 6. Tem que parar na 6, tem que ir até a 6. Então, eu tenho que fazer o quê? Começar na 2 e ir até a 6. 2, 3, 4, 5, 6. Então eu vou começar na 2, tá aqui a posição 2, e vou ir até a 6. Como que eu chego na 6 ali para me parar o meu laço? Eu pego o tamanho dessa minha string, que é 5, mais a posição que eu tinha parado. 5 mais 2 dá 7. Opa, mas eu tenho que ir até a 6. Mas não tem problema, então eu vou fazer só o sinal de menor. Se eu colocar menor, eu vou ir uma antes. Vou parar uma antes do 7, que eu vou parar no 6. Então eu tenho que pegar o tamanho da minha string mais a minha posição. O tamanho da minha string eu pego como? Com strlen. Tamanho, né? str da string, len de length, comprimento, tamanho. Então eu pego o tamanho da minha string mais a posição. Tá? Então aqui eu começo na 2 e vou ir da 2 até a 2 mais 5, 7, só que a 7 não vai ser executada, então ele vai parar na 6. E aí, mais, tá? Você vai fazer até aqui esse laço de repetição. Aí aqui dentro, o que eu vou fazer? Ele coloca a string 2 a partir da posição desejada. Tá? Aí aqui, então, final vai receber o quê? Final vai receber a string 2.
final vai receber a string 2. Se eu mandar rodar isso agora, eu vou ter que ter o resultado até aqui, ó. Viborim. Tudo junto daí no caso, tá? Vamos ver se está funcionando. Então, Vinícius Borim. Posição 2. Se eu olhar na memória... Ah, sim, tem mais um detalhe aqui. Ó, não deu certo. Ele colocou Virim. Esqueceu os 2 primeiros caracteres. Por quê? Porque eu não posso fazer essa cópia aqui, ó, da string 2 direto para a string final. Porque na string 2 eu começo na posição 2 já, ó. E a posição 2 da string 2 começa no R. Por isso que ele colocou o R por primeiro lá. Eu tenho que começar no B. Então aqui eu tenho que utilizar uma outra variávelzinha extra auxiliar, que eu vou declarar aqui. Vai ser int j, uma outra variávelzinha de varredura, que eu vou começar em 0, fora do loop, e eu vou utilizar ela aqui. Então eu vou começar em 0 e cada vez que eu entrar no loop eu incremento ela. Então é como se eu estivesse incrementando 2 variáveis aqui. A variável i, que começa em 2, no meu exemplo, e a variável j, que começa em 0. Então eu vou copiar o que está em 0 para 2, o que está em 1 para 3, o que está em 2 para 4, e assim segue. Então se eu rodar agora, vai dar certo. Vinícius Borim. Posição 2. Ó, se eu olhar aqui a minha variável final, eu tenho, ó, Viborim. E o resto não tem nada, porque a gente não terminou ainda. Tá? Faltou o quê? Faltou eu terminar de colocar isso aqui, ó. O resto da minha string 1 de volta lá no meu final. Para isso a gente vai fazer o quê? Criar um terceiro laço. Nesse terceiro laço, agora eu vou fazer o quê? Começar da onde eu parei de novo. Deixa eu só apagar isso aqui. Começar da onde eu parei. Eu vou apagar isso aqui também. Começar da onde eu parei. Eu parei aonde? Eu parei aqui, ó. Eu começo no tamanho da minha string 2 mais 1. Tá? Então eu coloco isso daqui aqui. E vou até o tamanho da minha string 1 mais o tamanho da minha string 2. Acredito que assim vai funcionar. Então, ó, o tamanho da minha string 1 mais o tamanho da minha string 2. Então eu vou começar aqui, no meu exemplo anterior, eu vou começar aqui em 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sétimo aqui, tá? No sétimo que seria o N. No 7 eu vou ter que ir até o 8, 9, 10, 11, 12. Tem que ir até o 12. Então, o 7 eu pego por essa informação aqui, strlen2 mais a posição. E o 12 eu tenho que pegar pelo somatório do tamanho das minhas duas strings. Então, vamos somar aqui, ó, o tamanho das minhas strings. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Opa, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá? Então, talvez tem que ver se vai ter algum ajustezinho aqui de mais um. Não, mas é isso aí mesmo, eu acho. Acho que tá certo. 13, como eu vou do 0 a 12, tá certo, terminando no 12. Então eu vou começar onde eu tinha parado no laço anterior e vou ir até o final, que o final vai ser o tamanho das minhas duas strings somados, tá? Aí aqui dentro, então aqui eu vou fazer o quê? Coloca o que faltou da string 1. Coloca o que faltou da string 1. Tá. Aí aqui, meu final, no índice i, vai receber a string 1 de volta agora. Só que, novamente, eu vou precisar desse j aqui, que eu vou zerar ele aqui, e eu vou usar o j aqui, e vou incrementar ele aqui de novo. Eu vou ter outra variável para nos ajudar nesse ponto. Tá? Ponto e vírgula. Vamos ver se roda agora e vamos ver se está funcionando. Não, porque tem algum erro. J redefinição de... Ah, tá. Não posso declarar a variável duas vezes aqui, ó. Declarei uma vez lá só. E agora eu vou utilizar ela aqui. Vamos declarar ela lá em cima, na verdade. Vou declarar um J aqui.
Daí eu só zero ela aqui e zero ela lá. Vamos ver. Digite uma palavra, digite outra palavra, digite uma posição. Se eu olhar minha memória, Borim. Opa! Tem um pequeno problema aqui. Que, ó, veja, ele não tá pegando o que ele deveria ter pego. Ele está pegando... Ah, sim, claro. Porque o valor inicial DJ não é 0 aqui. Eu não vou começar pegando a string 1 do início de novo, né? Não vou começar colocando VI de novo. Eu tenho que começar colocando a partir de onde eu parei, da posição aqui. A partir de 2. Então a minha inicialização inicial... Inicialização inicial, né? É complicado. Meu start aqui da variável J vai ser pos. Não 0. Vinícius, Borim, posição 2. Ó, agora sim, ó. Borim, e aí colocou o resto, ó. Nicius, tá? Então agora se eu fizer um printf e colocar na tela algo como palavra final, :n. Aí eu vou usar um putS aqui para escrever na tela a nossa string, né? Eu vou colocar daí final. Então se eu mandar escrever isso daqui na tela, aí eu posso tirar esse breakpoint e aí vai aparecer na tela pra gente já. Então Vinícius, coloquei uma colchete ali junto. Vinícius, Borim, posição 2. Ah, tá, eu tenho que fazer a impressão, faltou o /0 aqui, né? Ó, porque ele imprimiu tudo certo e continua imprimindo até o final. Só que na verdade eu tenho que fazer o quê? Depois que eu terminar isso aqui, eu tenho que colocar na posição que eu parei, para ele não imprimir aquele monte de sujeira lá, eu tenho que colocar aquele /0 que define o fim da string, né? Então eu vou colocar o quê? Eu vou dizer que final. Onde eu parei? Onde é que eu parei? No valor 13, né? Que é o tamanho total dessas duas strings. Recebe o /0. Aqui talvez não precise disso. Opa, peraí. Esse aqui precisa. Tá, por que eu coloquei o /0? Porque o /0 ele é o delimitador de fim de string. Se eu não colocar ele, o programa se perde e na hora de fazer o put ele fica imprimindo ao infinito ali, tá? Então vamos mandar rodar de novo. Só coloquei o /0 no final. Digite uma palavra. Posição 2. Ó, agora sim, ó, palavra final. Borim, Nícius, tá? Mais um detalhe aí que a gente poderia tratar? Acho que sim, quer ver, ó? Quer ver uma coisa? Vinícius, Borim. Agora eu quero inserir na posição 10. Posição 10 não existe, certo? O que ele vai fazer? Pegou só a primeira palavra e não colocou o resto depois. A gente poderia tratar isso. Se o usuário digitar uma posição maior do que o tamanho da primeira string, a gente só concatena as duas, ou seja, coloca a segunda no final da primeira, faz um strcat bem simples, tá? Para fazer isso, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar tudo isso daqui, ó, tudo isso daqui, na verdade, dentro de um if. Dentro de um if else. Ó, daí eu vou copiar tudo isso aqui, jogar aqui, tá? Então, se a posição que eu digitei for menor ou igual ao tamanho, o strlen da string 1,
não é igual que o tamanho da string 1, aí eu tenho uma posição válida e eu faço tudo isso. Caso contrário, significa que eu excedi o limite, mas eu não preciso pedir para o usuário digitar outra coisa. Eu posso simplesmente concatenar as duas. Aí, caso contrário, eu só faço o quê? Um strcat das duas strings, tá? Então eu teria que fazer... Eu teria que fazer um strcat, que eu tenho 3 strings aqui, né? Então eu teria que fazer um strcat da string 1 na string final, tá? Sempre que está na direita é colocado na esquerda. Então eu faço o strcat da string 1 na string final. E depois eu faço um strcat na string final, só que da string 2 daí. Coloquei a 1 e depois coloquei a 2. Tá? E eu acho que esse /0 aqui não precisa ficar ali. Tá? Vamos testar agora. Então, se eu só exceder, eu só faço uma concatenação simples. Opa! O que ele está marcando? Ah, tá, o strcat tem que ter underline S. Opa, maiúsculo não, maiúsculo não. Então, vou testar de novo, tá? Vinícius, Borim, posição 2, funcionou. Agora vamos digitar uma posição maior do que deveria. Se eu digitar uma posição maior do que deveria, ó, Vinícius, Borim, na posição 10. Eu vou só concatenar as duas. Opa, deu um pequeno errinho aqui. Ó, pessoal, é o seguinte, tava dando um erro aqui, que agora eu percebi qual que era o problema, que era o seguinte, ele chegava e ia tentar fazer o strcat e ele dava um erro de exceção. Por quê? Porque a minha variável final, minha string final, ela estava completamente nula, não tinha nada dentro dela. Aí o que eu fiz? Ó? Só vim aqui e inicializei ela com /0. Tá? Ela não tinha nem /0, ela não tinha nada, então aquela variável não estava sendo entendida como uma string no strcat, então não estava dando certo. Então agora eu só inicializei a minha variável final com /0. Então agora isso daqui é uma string. Tá? Então agora o strcat vai ter que funcionar. Então vamos lá, Vinícius, Borim, vou digitar uma dimensão maior que a primeira string. O que ele fez? Só juntou, Vinícius Borim. Tá? Certo, pessoal? Então o que a gente fez nesse programa foi criar duas strings que a gente digita, essa daqui recebe o resultado final da concatenação das duas, só que essa concatenação não acontece de maneira simples, né? O que acontece? Se eu digitar uma posição intermediária da string 1, eu vou colocar a string 2 dentro da string 1, fazendo todo esse laço aqui. E, caso contrário, eu faço esse else que eu só concateno as duas. O exercício está pronto? Não, faltou só um detalhezinho, que é criar uma função, transformar tudo isso numa função. Tá? Então vamos fazer aqui, ó, fazer um void, né? Porque lembra lá o enunciado do exercício, ó. O enunciado do exercício pede para que nós escrevamos uma função para isso. A gente não fez a função ainda. Vou transformar tudo isso daqui numa função. Então eu vou criar void, vamos criar aqui, ó, str, vamos chamar uma strcat underline pos, composição, tá? strpos. Essa strpos vai receber como parâmetro uma string s1, vai receber como parâmetro uma string s2, uma string s2, e vai receber como parâmetro, como isso daqui é string, tem que dizer aqui as chaves, os colchetes, e uma string final, tá? Vou copiar isso daqui, que é o cabeçalho, e vou jogar ele lá para cima, com ponto e vírgula depois dele, tá? Porque senão não vai funcionar. O que eu vou fazer? Eu vou recortar tudo isso aqui, daqui. Ó, recortei, Ctrl X, tirei, joguei aqui para dentro.
tá? Joguei aqui para dentro. Só que daí agora essas variáveis não estão sendo reconhecidas, ó. Tá, vamos tentar manter a mesma nomenclatura aqui para facilitar. Então vamos colocar string 1 aqui e string 2 aqui. Agora as variáveis da string estão sendo reconhecidas, menos a posição. Então eu vou ter que passar uma posição também. Então eu vou passar lá no final, int pos, tá? Tem que passar a posição como parâmetro também. Então eu tenho que alterar isso aqui e aqui. Ok, agora está tudo sendo reconhecido. Vai funcionar a nossa concatenação. Só vou precisar então chamar ela na minha main. Então eu vou chamar aqui, ó, str cat underline pos. E eu vou passar como parâmetro o quê? A string 1, a string 2, final e pos. Tá? Eu não preciso usar os mesmos nomes de variáveis da main lá para minha função principal. Tá? Eu poderia ter trocado todos esses nomes de variáveis. Só que daí o que iria acontecer é que eu ia ter que trocar todo o meu código aqui. Então eu resolvi manter igual. Ó, o J está marcado, porque o J não existe aqui. Ó. O J só existe lá na main. Então eu vou tirar o J daqui, que a gente não está usando, e vou declarar ele aqui dentro. Daí a gente vai utilizar ele só aqui dentro. Tá? Feito isso, transformei numa função, chamei essa função aqui, strcatPos, e agora eu tenho uma funçãozinha que insere uma string dentro da outra. Então vou lá, Vinícius, Borim, posição 2. Tá lá, ó, funcionou a nossa funçãozinha. Tá? Então esse é o nosso exercício final resolvido aqui, onde eu criei uma função para fazer a concatenação. Certo? Então, acerca desse exercício, seria isso. Tchau, tchau.